Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Analisa comigo quantas vezes você se sentiu sobrecarregado com tantas tarefas e os desafios e as responsabilidades da vida. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sobrecarregados com todos os desafios e as responsabilidades da vida. Tentamos dar conta de tudo com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria habilidade. E acabamos ficando cansados, frustrados, exaustos e muitas vezes fracassando. Lutamos e nos esforçamos para não sair do lugar. Você já passou por isso? Já passou por uma situação semelhante a essa? Querido, Zorobabel, descrito lá no livro do profeta Zacarias, a gente percebe que ele passou por algo semelhante a isso. A mensagem de Deus, queridos, para Zorobabel, encarregado da difícil tarefa de reconstruir o templo de Jerusalém em meio à grande oposição, ele é um lembrete para todos nós hoje. Diante dos enormes desafios, Deus declara para Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4, verso 6, ele declara o seguinte: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus diz por meio do profeta a Zorobabel. Deus diz para ele: Zorobabel, não por força nem por violência. Quando ele diz nem por força, não por violência, ele está dizendo, não é pelo poder humano, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra de Deus, seja ela, queridos, reconstruir um templo físico, como foi o caso de Zorobabel, ou edificar a nossa vida espiritual, ou então a nossa família, nosso ministério, não pode ser realizado pela nossa própria força, do nosso próprio braço humano. Não depende simplesmente da nossa capacidade, queridos, ou dos nossos recursos, ou da nossa inteligência. Depende inteiramente, queridos, do poder do Espírito Santo de Deus, da capacidade que Deus opera por meio do seu Espírito Santo. Quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, confiando em nós mesmos, estamos fadados ao fracasso ou a resultados simplesmente superficiais. Mas quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nos humilhamos e nós buscamos a capacitação de Deus, do seu Espírito, então nós vemos o impossível acontecer. Mesmo diante de oposição, Zorobabel tinha opositores. Os samaritanos estavam se opondo a Zorobabel, a obra da reconstrução. Mas mesmo assim, queridos, ele buscou a Deus, ele confiou em Deus, ele obedeceu e Deus operou. Deus operou e eles puderam reconstruir, mesmo fazendo uma parada por um tempo, mas foi possível essa reconstrução, a gente pode perceber isso. E eu pergunto, queridos, para você, em que você tem confiado ultimamente? Em que você tem confiado? Na sua própria força? Na sua própria capacidade? Nos seus próprios planos? Ou você tem buscado a direção de Deus? Você tem buscado a direção, o poder e a força do Espírito Santo de Deus para cada passo da sua vida? Lembre-se, queridos, não é sobre você. Lembre-se, não é sobre você, não é sobre as suas habilidades, não é sobre a sua força, é sobre Ele, o Senhor dos Exércitos, operando através de você. É sobre Ele, queridos, renda-se a Ele, dependa dEle para restaurar a sua família, dependa dEle para restaurar a sua vida espiritual, dependa dEle para executar o seu ministério. Renda-se a Ele, dependa dEle e veja o que Ele pode fazer através de você, como um vaso rendido diante de Deus. A glória, queridos, é sempre de Deus. Você precisa ter isso em mente. A glória é sempre de Deus. Por isso, não busque depender da sua própria força, não confie na sua própria força, na sua própria vontade. Como Deus disse por meio do profeta a Zorobabel, não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, pela força de Deus. Se você quer restaurar a sua família, se você quer restaurar o seu ministério, se você quer restaurar a sua chamada, se você quer restaurar aquilo que Deus quer executar em você e por meio de você, não é por meio da sua própria força. Você deve se capacitar, você deve melhorar, você deve se ajustar, mas isso não vai ser suficiente se Deus não estiver no negócio, se você não buscar Deus. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se disso hoje. Tudo que você for fazer hoje, executar hoje, coloque Deus na frente. Busque a Deus, confie no Senhor, no poder dEle.
Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma palavra, mais um devocional. Muito obrigado por mais uma meditação. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude a depender de Ti, a nos humilhar, nos ajude a entender que nós não somos capazes, Senhor Deus, sem o Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós somos simplesmente vasos em Tuas mãos. Nós somos simplesmente, Deus, usados por Ti nesse mundo e precisamos do Senhor nos usando. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, o nosso projeto, a nossa vivência, as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Deus, a executar aquilo que nós devemos executar, primeiramente por causa de Ti, pela Tua glória, pelo Teu reino. E Deus, para que o Teu nome seja glorificado em nós, para que através de nós haja edificação para o Teu povo, para esse mundo, Senhor Deus, sendo sal e luz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.